Olá, sejam bem-vindos. Hoje, 16 de abril de 2026, estamos aqui na quinta edição do Abanorte Fruit Connections em Janaúba, a terra da prosperidade. Desde já, agradecemos a todo o público que está prestigiando este excelente evento, que já consolidou como um dos maiores da fruticultura irrigada. Agradecemos à Abanorte e ao Cicobi Credivag pela oportunidade de dialogar sobre um tema tão relevante: a força do agro, a importância do cooperativismo e a sua ação transformadora no desenvolvimento dos territórios. E para essa conversa, recebemos com satisfação os diretores do Cicobi Credivag, a diretora de negócios Cristiane Silveira e o diretor administrativo Armando Nascimento. Sejam muito bem-vindos. E para dar Obrigada. início a esse bate-papo, convidamos a Cristiane e o Armando para falar sobre a importância do evento Abanorte Fruit Connections para a nossa região e também como o Cicobi Credivag atua no contexto, fortalecendo o agro e impulsionando o cooperativismo. Com vocês, Cris, Armando, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todo o público que nos ouve e, com certeza, boa tarde a todos os nossos associados. É com muita satisfação que o Cicobi Credivag, mais uma vez, participa da quinta edição do Abanorte Fruit Connect, que é um evento, que está já consolidado na nossa região, sendo a quinta edição, com palestrantes renomados, com uma diversidade de público. E para que isso? Para o protagonismo da nossa fruticultura. Nós do Norte de Minas, nós do Cicobi Credivag, somos muito felizes e honrados em estar aqui trabalhando com o propósito de desenvolvimento de território, inovação. E para nós do Cicobi Credivag, trabalhar com esses projetos, eles fundamentam ainda mais ao nosso princípio cooperativista, né? Que é interesse pela comunidade, que é informação, formação. Então, é de grande valia e importância para o Cicobi Credivag, que está aqui há 38 anos, sendo a única instituição financeira da região, uma cooperativa de crédito genuinamente do norte de Minas, nascida aqui na nossa região, Janaúba, Nova Porteirinha, e é com esse olhar, de desenvolvimento, sobretudo de pessoas, que nós damos início a esse podcast para falar sobre transformação. É isso, Armando? Exatamente. A Abanorte ela desenvolve um excelente trabalho na região norte de Minas para a fruticultura e o Cicobi Credivag não pode deixar de apoiar essa parceria que é muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Muito bem, nós sabemos que o Cicobi Credivag está há 38 anos na região. Ela foi iniciada no setor agro, por 23 produtores rurais visionários. Hoje a cooperativa possui 10 agências, dentre elas o PA Digital. Mas conta aí pra gente, Cris, porque hoje o Cicobi Credivag é uma cooperativa de livre admissão. O que é isso e como a cooperativa apoia na prática o produtor rural lá no campo? Essa pergunta é fenomenal, porque, primeiro, eu quero desmistificar essa palavra que parece estranha, né? Livre admissão. O que é isso? Parece que a gente está falando um conceito muito amplo e vago. Então, na verdade, o Cicobi Credivag, há muito tempo, no passado recente, ela é uma cooperativa onde todos podem associar. E falando com essa linguagem, a gente fala dessa permissão que o Banco Central deu à cooperativa, e isso já tem bastante tempo, há mais de 10 anos, foi uma autorização, porque, como você disse, nós nascemos no agro e com muito orgulho, né? O Cicobi Credivag caminha aí há 38 anos, nascida pelo agronegócio, com os produtores rurais, de uma demanda aí, de fato, de desenvolvimento, de soluções financeiras de serviços. E, ao longo dessa trajetória, muitos foram os desafios, mas a cooperativa permanece cada vez mais sólida, se permanece com números, e não só com números, indicadores, econômicos e financeiros, mas, sobretudo, com desenvolvimento. Quando você me pergunta, por exemplo, eu sou da pasta de negócios, o que a cooperativa pode fazer para chegar lá na ponta? Então, a gente tem hoje
todas as soluções financeiras de serviços que os bancos tradicionais têm, mas com viés ainda mais importante. E aí, Luciana, eu quero destacar aqui esse papel do cooperativismo, né? O Banco Central, inclusive, tem diversos recortes em relação a isso, tem uma parte exclusiva, porque o cooperativismo faz, de fato, essa inclusão financeira das pessoas, está onde muitas instituições financeiras não estão, porque eles buscam lucro. O cooperativismo não, ele busca desenvolvimento das pessoas. E lá nós temos com isso diversos projetos onde a gente trabalha essas cadeias produtivas. Então, desde crédito rural, crédito comercial, soluções de crédito de uma forma geral, mas também de consórcio, mas também de Cipag, a nossa maquininha, mas também de seguros. Falamos ontem, Rita Mudim, com a palestra brilhante, falou sobre essa questão da cadeia de seguros, onde a cooperativismo vai ainda mais além nesse ramo, né? Então, são diversas soluções financeiras que as cooperativas possuem. O Cicobi Credivag está, né, situado dela, inclusive com o sistema Cicobi, que é o sistema cooperativo, né? Então, nós temos aí diversas soluções e não ficamos aquém em nada para os bancos tradicionais, muito pelo contrário, né? Estamos aqui, eu nessa pasta como diretora há mais de 20 anos, dizer para vocês que a cooperativa possui todos os produtos e serviços e com esse plus que é desenvolvimento, que é da proximidade, que é de criar soluções para os nossos produtores, porque o nosso conselho de administração, a nossa diretoria executiva, o nosso presidente são da nossa região, estão a um passo, né? A um passo do nosso cooperado. Numa linguagem muito prática, muito fácil. Tivemos agora nossas né, pré-assembleias e vamos fazer a nossa assembleia agora amanhã, dia 16, do qual a gente convida todos vocês para conhecer ainda mais e saber os resultados da nossa cooperativa. Muito interessante, né, Cris? Além de negócios, a parceria, a desenvolvimento local. E aí a gente fala também de resultados. E o Cicobi Credivag, ele se destaca como uma instituição financeira sólida, pois apresenta um índice de Basileia acima de 40, está próximo aí de 80 milhões o patrimônio e possui ativos totais de mais de 380 milhões. E em 2025 apresentou um benefício econômico total de mais de 52 milhões. Explica para a gente, Armando, o que esses números significam para os associados do Cicobi Credivag. Luciana, essa é uma oportunidade muito boa para a gente esclarecer a solidez da nossa cooperativa. O Cicobi Credivag apresenta um índice de Basileia de 40%. O Banco Central exige das instituições financeiras que esse índice esteja no mínimo em 12%. O que esse índice representa? Ele representa o quanto da cooperativa, o quanto de recursos próprios que a cooperativa tem nos seus negócios. Um exemplo prático. A cada R$100 que a cooperativa empresta, R$40 é dela, é recursos próprios dela, é da reserva legal da cooperativa. E quanto maior esse indicador, maior a sustentabilidade da cooperativa, porque a cooperativa não está investindo além da sua capacidade. É também uma demonstração de confiança, porque ela tem solidificação para atender às demandas e às crises que poderão acontecer no cenário econômico e também a inadimplência de alguns associados. Então a gente fica muito feliz, esse indicador demonstra a capacidade da cooperativa e é um dos melhores do sistema Cicobi. Ficamos muito felizes com esse indicador. Perfeito, Armando. Muito obrigada. Num cenário tão conturbado como na atualidade, saber que possuímos uma instituição financeira com tamanha solidez deixa todos os cooperados do Cicobi Credivag com certeza mais tranquilos, Luciana, e seguros. mais um adendo aqui. Essa Basileia, ela permite que a cooperativa faça investimentos tecnológicos necessários, instalações e também o investimento nas instalações físicas. O Cicobi Credivag, diante da sua evolução e da demanda de espaço, está investindo agora aproximadamente 14 milhões na sua nova sede aqui em Janaúba, onde vamos estar alocando a governança, o nosso pessoal do centro administrativo, a agente do PA São Gonçalo e também toda a governança. Excelente, Armando. Em relação ao benefício econômico, com um valor total de mais de 52 milhões, o que isso representa para o nosso cooperado? Também uma outra oportunidade de esclarecer aos nossos associados. O benefício econômico é o valor que o associado conseguiu economizar ao usar os serviços e os produtos da cooperativa.
É feita uma análise pelo sistema Sicoob com os valores das taxas dos produtos que a cooperativa oferece frente aos demais sistemas financeiros nacional. E com isso nós chegamos a 52 milhões de reais de economia. Quando nós pegamos esse valor e rateamos pelos 10.750 associados ativos no dia 31 de dezembro, nós chegamos a uma economia de R$ 5.483 por associado. O associado que usou o serviço da cooperativa, seja operações ativas ou passivas, ele conseguiu fazer essa economia. E é um indicador bastante importante, porque demonstra que a cooperativa está realizando o seu propósito, que é prestar a melhor experiência financeira aos seus associados. Perfeito. E aí a gente percebe que, além de todo esse resultado positivo, o Sicoob Credivag, ele não está preocupado só com as questões de soluções financeiras, né, Cris? Há vários projetos aí que o Sicoob desenvolve, o Sicoob Credivag desenvolve, objetivando aí uma transformação da realidade econômica local, pensando também na questão da cadeia produtiva. Fala aí pra gente alguns desses projetos que são realizados aí pelo Sicoob Credivag. Eu confesso que falar desses projetos realmente me emociona bastante, não só pela trajetória do Sicoob Credivag, mas sobretudo como esses projetos de fato transformam vidas, transformam as pessoas. O Sicoob Credivag tem ao longo de sua trajetória diversos parceiros e dentre essas ações de inclusão financeira do nosso time, um time robusto, um time extremamente competente, além de competentes, compromissados com as causas dos nossos cooperados, com o comprometimento com o cooperativismo. E a gente cria essa pasta de sustentabilidade e desenvolvimento exatamente com esse olhar. Como você falou, o resultado ele é muito maior do que os números. E aí a gente faz uma referência que os números são importantes sim, porque não tem como, né? Como diz o Dr. Ronaldo Sucato, não tem como construir, né? Um patrimônio primoroso numa ruína fiscal. Então, a gente ressalta a importância do cooperativismo. O cooperativismo tem que dar resultado, sim, resultado para os seus associados, resultado positivo. Mas ele vai além. Por isso que 1 mais 1 é muito mais do que 2, né? A gente fala muito sobre o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente tem alguns projetos, eu vou citar alguns deles aqui, mas está no nosso relatório anual, né? Nós temos a parceria com o Sistema Seng, do qual a gente agradece já de antemão, que é o Mais Coop. A gente está trabalhando em torno de 2, 3 anos com alguns projetos do Mais Coop. Um deles é a cooperativa, né, que hoje atualmente é a cooperativa, a Coap Norte, que são os produtores de mel, que estavam até então como associação, e a gente fez um trabalho em parceria com o Sistema Seng nesse projeto Mais Coop, e se transformou na cooperativa. Nós temos também a Coop Fruta, né, que é um case ainda mais especial, pelo tempo de resposta desse grupo de produtores, né, que de uma forma muito rápida e muito evolutiva. Eles nem eram uma associação ainda e eles já se tornaram uma cooperativa de creche. Inclusive, nós tivemos aí o mês passado aí já a sua primeira assembleia com resultados positivos, né? Nós também trabalhamos com o pessoal do queijo, junto com o pessoal do mel, há uns 2 anos, fazendo esse trabalho de sensibilização, de mapeamento de mercado, e a gente também tem uma perspectiva bastante positiva desse grupo, e diversos outros projetos que a gente coloca como inclusão financeira, a gente coloca sobre não só inclusão financeira, educação econômica e financeira e cooperativa, com jovens, com crianças, né? Doações que a cooperativa faz e implementação de projetos com energia limpa, né? Hoje nós já há muito tempo o Sicoob Credivag já trabalha com energia limpa, energia solar, inclusive está presente no Mais Minas Energia, junto com o Sistema Seng, onde ela faz doação para uma entidade filantrópica, né? Nós temos, além desse projeto, nós temos essa educação com jovens, né? Aí a gente pode citar diversos projetos do Instituto Sicoob, onde a gente atua. Então, assim, é realmente uma gama de ações que a cooperativa faz, e faz exatamente por entender que o olhar dela é muito além, né? Como diz o poeta, o futuro
o futuro é nós que criamos. Então, é partindo desse pressuposto, mas, sobretudo, com essa importância do protagonismo do cooperativismo e sobre a responsabilidade desse olhar, que o Cicobi Credivag caminha a passos largos para transformar, né? Eu gosto muito da frase que diz o seguinte, a educação, né? Não só muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. E faz parte de nós, responsáveis, né, cada um com a sua responsabilidade de criar isso. Nosso presidente, né, o senhor Júlio César Gadiniz, tem um olhar muito visionário para o cooperativismo, visionário e competente, né, nessa trajetória ao longo dos 38 anos de atuação junto à cooperativa, né, ele que tem mais de 20 anos está à frente da presidência do cooperativista. Então, é sempre com esse olhar de desenvolvimento, com esse propósito de atuar com a força da cooperação, trazendo soluções financeiras e de serviços, mas, sobretudo, de desenvolvimento das pessoas. Então, são diversos projetos, né, que eu convido a todos que ainda não conheçam a conhecer, eu disse alguns deles aqui, né, mas nós temos diversos projetos que a cooperativa atua junto com essa comunidade, porque nós entendemos que o melhor lugar para viver é onde nós moramos e começa a partir de nós. E aí, o cooperativismo entra assim como um braço fortíssimo, porque juntos, com certeza, somos mais fortes. Excelente, Cris. E aí a gente percebe, né, que de fato o Cicobi Credivag executa os princípios do cooperativismo, né, com destaque aí no 5º princípio do cooperativismo, que é formação, educação e informação, e também o 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Muito bom. E aí eu peço para a Cris e para o Armando deixarem aí uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, né, dizer aí da importância que é o Abanorte Fruit Connect e também deixar uma mensagem para essas pessoas que acreditam no potencial do norte de Minas. Com certeza. Quero só complementar, né, quando você estava falando exatamente do potencial do norte de Minas, em uma das nossas reuniões, né, e aí o nosso presidente sempre pautado aí sobre a potencialidade da região, a gente sempre exporta o nosso norte de Minas como o melhor lugar para viver, a gente fala que é o melhor queijo, a melhor terra, o melhor sol, né, o melhor mel. E aí eu não posso deixar de falar de 2 pontos importantes, né, que estão na nossa pauta e que o Cicobi Credivag atua firmemente com eles, que é a cadeia do cacau e também a cadeia do café, né? O Cicobi Credivag, e aí, né, uma iniciativa da Unimontes e diversos parceiros aí, mas foi convidado a participar desse projeto, inclusive levou um grupo de produtores lá no semiárido baiano para conhecer o cacau, para vivenciar aquela pesquisa toda que o professor Vitor e toda a equipe já vinha trabalhando arduamente. E a gente vê hoje o cacau, de fato, sendo uma realidade. E ontem nós provamos um chocolate norte-mineiro, gente, que é de um terroir espetacular. Então, é mais uma propositura do Cicobi Credivag nessa dimensão, né? E um outro ponto é que nós estamos, juntamente com a Emater, né, com a Renata, né, fazendo um trabalho muito forte de pesquisa, de conhecimento. Nós já fizemos 3 eventos do café aqui, inclusive um deles foi na Exposição Agropecuária do ano passado, né? Que a gente ficou o dia todo falando sobre mudas, sobre variabilidade de espécies, mas realmente um dia muito rico e que a gente espera que esse café Conilon seja, de fato, uma grande potencialidade. Hoje mesmo, a Arquimedes mandou uma reportagem falando sobre a relevância disso e não só a necessidade que o mercado, tanto interno quanto externo, venha à procura disso. Então, o que eu posso dizer para finalizar, né, todo esse podcast, que é muito rápido e que a gente podia ficar aqui falando horas sobre tudo isso, primeiro, a gente quer agradecer a todos os cooperados, em nome do nosso presidente, em nome do nosso conselho de administração, né, da nossa diretoria executiva, né, nós temos o Fabrício, que também é o diretor de riscos, agradecer a todos os nossos cooperados pela confiança. Segundo, dizer para todos vocês que ainda não são cooperados da cooperativa, por favor, nos dê essa oportunidade, venha conhecer o Cicobi Credivag, mas não do lado da janela de lá, muito pelo contrário, sabe? Do lado de cá, junto com a gente, vivenciando esses projetos, fazendo com que a nossa região se torne aquilo que de fato ela tem potencial para ser, que é o melhor lugar para viver.
E terceiro, falar dessa força, que juntos somos mais fortes. Por muito tempo nós ouvimos que o norte de Minas era, né, a gente criou até talvez uns fatores aí de memória, né, de herança, né, nós somos um povo, um lugar pobre. Não, gente, nós somos um povo muito rico, porque nós temos um povo muito bom, trabalhador, resiliente, né, e esse sol que antes nos castigava tanto, agora é sinal, cada dia mais, de potencialidade. Então, venha conosco, né? Vai ser um grande prazer recebê-los, né? Aqui em Janaúba nós temos 3 agências, né? Uma digital e 2 presenciais ali na Manuel Ataíde, na Maurício Augusto, né? Vamos, no primeiro semestre ainda, abrirmos a nossa 11ª agência e para a gente é uma grande responsabilidade, mas, sobretudo, um prazer enorme em participar e poder atuar no protagonismo, né, de fato, do cooperativismo, né, com gestão de pessoas, né, e principalmente aí eu preciso falar, tá, Luciana, desse olhar, né, da mulher, né, esse ano, inclusive, o ano passado a ONU declarou o cooperativismo como um internacional, e esse ano é o Ano Internacional da Mulher Agricultora, né, esse papel fundamental que a mulher traz, né, como geração de receita, inclusão, inclusão familiar, econômica, alimentar, inclusive. Então, convido todos vocês para estar junto conosco nesse ambiente que eu tenho certeza, como diz o nosso Papa, é a face humana do sistema financeiro. Nosso muito obrigado. Bom, eu gostaria de parabenizar os organizadores da 5ª edição do Abanorte Fruit Connect. Está sendo uma oportunidade de troca de experiência, trazer tecnologia, palestras incríveis. E termino aqui convidando a você que não é associado ao Sicoob Credivag a vir fazer parte dessa instituição que é sólida e que oferece produtos e serviços de qualidade excelente. E procuramos sempre temos o propósito de prestar a melhor experiência financeira aos nossos associados. Luciana, muito obrigado. Nós que agradecemos. Hoje ficou claro que o norte de Minas é uma região forte, diversa e cheia de oportunidades. E quando temos uma cooperativa sólida como o Sicoob Credivag e uma associação tão engajada como a Abanorte, caminhando juntos, aí o sucesso é real e o desenvolvimento acontece de verdade. Cristiane, Armando, muito obrigada por tantas informações valiosas. Nós também agradecemos a todos que nos acompanham. Um grande abraço e até a próxima.